aquela sua reserva financeira da família, juntos construírem aquele fundo que vai ser o fundo de realizar os sonhos de cada um, enfim, de maneira geral, construir tudo junto, porque junto eu acho que fica muito, um ajuda o outro, como a palavra fala, né? Juntos um ajuda o outro e isso se fortalece, você consegue caminhar mais rápido se um estiver ajudando o outro, né? Meu Deus, que aula, hein? Que aula! Ó, tem mais uma pergunta ali, aí depois nós vamos voltar aí pro casal. Pode ler, eu não consigo ler daqui. Sei que você ia ler. Quando pagar a dívida com desconto... desculpa. Quando pagar a dívida com desconto, corre o risco de ficar barrado no Bacen em um possível financiamento? Olha, o seu nome fica num certo registrozinho, sim, né? Seu nome fica lá registrado. Mas uma vez que você quitou a sua dívida, que você pagou ela, já não existe restrição para você. Assim, é muito difícil eles te impedirem, a não ser que você não demonstre capacidade financeira para adquirir aquele financiamento que você está tentando fazer. E também funciona assim, sabe aquela velha história de não vou pagar não, que daqui a 5 anos caduca? Aí é que nesse cenário muda, porque você não pagou a sua dívida. E por mais que, na verdade, o caducar, na verdade, é que a empresa perde o direito de te cobrar judicialmente daquilo, mas sua dívida não sumiu, você não pagou. Se você não pagou, você continua devendo. Ela só não pode te cobrar mais judicialmente, mas lá dentro dos registros dela, está constando que você não pagou a ela. Então, se você for lá pedir um financiamento, você acha que aquele banco vai te dar? Não, né? Não vai te dar. Agora, uma vez que você renegociou sua dívida, que você pagou sua dívida, e você vai fazer um financiamento e demonstre capacidade financeira para aquilo, aí não tem porquê. Aí ele provavelmente você vai conseguir sim o financiamento. Perfeito. Você tocou no assunto que eu até hoje fico estarrecido, porque a gente sabe que acontece bastante, que é o fato de, principalmente mulheres, que além da dependência emocional, tem a dependência financeira dentro de um casamento, e continuam vivendo no relacionamento abusivo por conta da dependência financeira. Então, por isso que eu falo que é importante cada um ter sua reservinha. E mesmo que você seja do lar, mesmo que você não trabalhe, não tenha um trabalho formal, existem meios de você ganhar sim o seu dinheirinho mesmo dentro de casa. Vou passar roupa aqui. Se eu passar roupa para minha vizinha, ela não me daria uns R$50 aqui? Eu consigo ir fazendo, ao invés de, sabe, o pudim que eu fiz, se eu fizer mais um e oferecer no meu condomínio, será que eu não vendo mais um? Você tem meios de, mesmo sendo do lar, fazendo as atividades que você já faz, ainda assim levantar um dinheirinho para sua segurança pessoal, para que você não dependa financeiramente, não caia nessa área abusiva de só porque eu dependo 100%, né, do meu cônjuge, ele acaba sendo abusivo comigo. Então, você também, de alguma maneira, se sente mais segura de tomar decisões, né, que sejam necessárias para ser tomadas. Então, nesse aspecto, segurança financeira ajuda muito, muito mesmo. Então, você precisa criar meios, ainda que você não tenha trabalho formal, de você ter, sim, a sua reservinha. Então, se você tem, se só o seu marido trabalha e cada um ainda assim tem a sua mesadinha aí para gastar livre, usa essa mesadinha para fazer sua reserva também. Sim, dá né? para fazer, né? Vai fazendo a sua reserva também, tendo ali alguns investimentos que sejam no seu nome, que sejam seus, para caso de necessidade você possa ser socorrida por esses valores, né? E você falou que dos casais cristãos e não cristãos tem diferença na hora do atendimento. Seria o quê? Os gastos ou também aquele negócio do dinheiro ficar separado, da desconfiança, ou do dinheiro ficar separado? É que são muito mais desconfiados nesse sentido. E se eu separar? Então não querem muito juntar. Quando não é cristão, eles têm mais dificuldade de unir, sabe, as coisas. Funciona muito assim, o meu dinheiro é meu, dele é dele, e aí dá muita briga, porque esse é o não cristão. Não cristão. Porque assim, não tem essa mentalidade de que casou e que agora é um único. E o que é um é dos dois, né? Sim. Então, não ter essa mentalidade dificulta, porque
eles têm dificuldade de unir dinheiro, né? Então, cada um quer ter o seu. Eu contribuo com tanto na casa, você contribui com tanto. E aí fica meio desigual. Tem sempre alguém que está se sentindo prejudicado com isso. Por exemplo, se você ganha 5 mil reais e a sua esposa ganha 2 mil. Você fala, eu contribuo com 2,5 na casa e você contribui com 2,5 também. Quem sai prejudicado? Ela, né? Porque ela nem tem. Pois é. Não tem. Né? Então, assim, tem uma certa lógica aí por trás, quando você não junta tudo, que dá confusão. Que dá confusão. Então, é mais difícil nesse sentido do como vai controlar as finanças, porque não gostam muito de unir dinheiro. Né? Entendi. Existe muita desconfiança nesse sentido. Tá vendo como os valores cristãos facilitam. Faz diferença, né? Muita. Em tudo. E é interessante que, assim, valores bíblicos, porque existe historicamente a gente percebe que países que seguiram valores, ou até mesmo que foram colônias, países que foram colônias aqui na América, que seguiram valores cristãos bíblicos, ou seja, por que eu falo cristão bíblico? Que procurava seguir mais o que está na Bíblia, enfim, e eles prosperaram, são bem mais prósperos do que os países que não seguia esses princípios, seguia só de nome, né? Tinha lá uma instituição que comandava tudo praticamente, mas era só o nome. E não, pode escravizar, pode fazer o que você quiser com esse povo aí. E já nos países onde eles tinham os valores mais, vamos dizer assim, inclusive hoje é dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, o dia que a gente comemora comemora a Reforma Protestante, né? E os países que foram colonizados por esses países protestantes, eles são mais prósperos do que os outros, por causa dos valores cristãos. Interessante, valores bíblicos. Muito interessante. Você ia falar? Pode falar. Não, faz, muito interessante. Porque, assim, já aproveitando esse gancho, tudo que você tem falado, tudo que você falou de endividamento, inadimplência, como que é falar disso dentro da igreja? Nós estamos aqui no estúdio só tem pessoas que vão na igreja hoje, graças a Deus. Na verdade, todos os podcasts foram assim, né? Como que é falar dentro da igreja sobre dinheiro? Ainda é um tabu ou a igreja está mais aberta? A igreja evangélica? A igreja cristã já aceita mais ou não? Eu acho que hoje em dia já aceitam mais, já está bem mais consciente. Já não é eu não vejo mais como um tabu, não. Legal. Inclusive tem a palestra que eu ofereço, que eu dou muito em igrejas, né? Inclusive nós assistimos, né? Na igreja. Legal. O que eu sinto é que, assim, tem muitos pastores que ficam receosos quem vai lá falar, porque pode ter muito charlatanismo também aí nesse assunto, né? Existem muitas pessoas que utilizam desse assunto para ludibriar às vezes. Então existe esse cuidado, mas o interesse e a abertura de se falar sobre educação financeira nas igrejas, graças a Deus, tá bem mais aberto. Eu vejo que tem algumas denominações, algumas igrejas que inclusive tem cursos de educação financeira, de sabedoria financeira sendo aplicadas dentro da igreja. Certo. E isso é muito legal, porque eu acho que a igreja tem que ser esse suporte para as pessoas mesmo, né? Porque em qualquer área da nossa vida a gente está sempre em construção. Sim. Então, quanto mais você prepara, quanto mais você atende nesse sentido, e principalmente na questão financeira, ela dá muito suporte para as outras áreas da sua vida dar certo também, né? Porque uma vez que você está financeiramente bem, a sua saúde vai estar melhor, né? Assim, o convívio com a sua família pode estar muito melhor, porque você tem mais tranquilidade, tem mais segurança. Enfim, tem muitos campos da sua vida que você depende da área financeira. Então, quando ela está bem, muitas outras áreas da sua vida vai estar melhor também. Então, é importante a gente dar essa orientação para que os cristãos, principalmente, saibam gerir, saibam ser bons gestores do seu dinheiro. Legal. E pessoal, vocês ouviram lá no começo, de repente para quem chegou depois, eu não gosto de matemática. Não se preocupe, né, Jaqueline? Não precisa não. Porque é mais comportamental do que mais o seu comportamento que precisa ser disciplinado do que matemática. Como eu disse, a matemática o Excel vai fazer, a calculadora vai fazer, o seu próprio celular vai fazer, né, a continha para você. Mas o que você vai precisar é aprender a controlar.
Legal. Ó, eu queria até, baseado na outra pergunta lá, sobre relacionamento, assim, eu nem sei se você vai poder falar, né, porque como é mentoria, mas se puder falar sem citar nomes, porque eu acredito que deve ter alguns filhos prósperos que estão assistindo, que talvez até estão te procurando no Instagram, mas às vezes tá pensando assim, mas meu caso não tem jeito. Meu caso não tem solução. E já era, virou uma bola de neve, tá desesperado. Aí eu gostaria que você compartilhasse, se puder, né? Alguma experiência, alguma história que você viveu de alguém que estava muito endividado. E com algumas orientações, né? Se puder passar essas orientações. Sem expor a pessoa, né? Vai que a pessoa tá assistindo. Vai que a pessoa tá assistindo. Olha, tem uma pessoa que eu fiquei muito orgulhosa mesmo dela, porque ela me procurou. Quando ela me procurou, ela tava muito endividada e, assim, ela tava com muita gente ligando pra ela, ela tava muito desesperada. E ela é humilde, tem um serviço humilde, tem um serviço simples, o salário dela não é, né, tá ali dentro da média do brasileiro, né? Sim. Então tem um salário restrito, né, que assim tava para pagar as contas do mês dela, ela não estava conseguindo pagar todas as dívidas. Eu tive dificuldade de levantar a quantidade de dívidas que ela tinha, só a informação de, meu Deus. Sim, parecia não ter fim, parecia não ter fim. E quando a gente levantou, ela estava devendo assim cerca de uns 250 mil no total, meu Deus. Já do total que tinha. E a gente começou a trabalhar algumas estratégias com ela, ela começou a fazer renda extra. E eu não sei precisar assim quantos meses foram. Se foi uns 6 meses, 7 meses, 8. Eu sei que já deve estar dando uns 8 meses. Da última vez que eu perguntei pra ela, e aí, como tá as dívidas? Ela tá com 50 mil hoje de dívidas. Uau! Em alguns meses. E ela não ganha um salário tão alto. E ela conseguiu renegociar as dívidas, ela conseguiu